Vereador, defensor público e uma das vozes mais experientes da Câmara Municipal de Aracaju. Com 5 mandatos, construiu uma trajetória marcada pela fiscalização, embates direto com o executivo e protagonismo como líder da oposição à gestão da prefeita Emília Correia. Seja bem-vindo ao De Frente com da Hora, Elber Batalha. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com você, querido. Obrigado por você ter aceitado participar aqui comigo. O que te motivou a entrar na política, El? Na verdade, Luiz, eu tive uma história de vida bem dinâmica. Eu comecei a minha vida como comerciário, como balconista de loja do comércio. Depois, a loja que eu trabalhava era uma loja de fotografias e filmagens. Depois eu aprendi o ofício de fotógrafo e cinegrafista. Fui fotógrafo e cinegrafista, ingressei primeiro na Universidade Federal de Sergipe, no curso de graduação em História. Fiz História e depois ingressei no curso de Direito da UNIT. E logo depois que eu concluí o curso, comecei a advogar na militância da advocacia, comecei a advogar para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, partido a que eu sou filiado até hoje, e aconteceu um fato curioso. Lá em 2003, o Tribunal de Justiça de Sergipe fez um concurso para servidor do tribunal. E nesse concurso houve uma fraude. E todo mundo sabia que existia fraude, mas ninguém tinha coragem de questionar. E aí eu ingressei, recém-formado, eu ingressei com ação popular contra a presidência do Tribunal de Justiça, pedindo anulação do concurso. Isso criou uma celeuma muito grande. Eu cheguei, esse processo foi subindo, chegou até aos tribunais superiores, até o TRF de Recife, e nós conseguimos anular o concurso. E foi, assim, uma coisa que teve muita repercussão, porque você imagine, o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe da época era o presidente do Conselho dos Presidentes de todos os tribunais de justiça do Brasil. E quando a gente anulou esse concurso, eu dei entrevista no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, no Esse Bom negócio Dia foi Brasil. grande. E isso fez um impacto muito grande, e era a época exatamente que meu pai, que era vereador, tinha decidido que ele não queria ser mais candidato. Quando o partido fez uma sondagem de pesquisa, meu nome aparecia com muito destaque, sendo lembrado pela população, porque era um concurso fraudulento, e depois que esse concurso foi anulado e que se contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer o novo concurso, e as pessoas acreditaram, uma leva de jovens estudantes tiveram a credibilidade numa nova oportunidade, e todo mundo que passava no concurso me reconhecia e dizia: obrigado, doutor, pela coragem. Que massa. Isso acabou criando um clima que fez com que eu me candidatasse lá em 2004 pela primeira vez e obtesse êxito já na primeira candidatura. De lá para cá, qual foi o maior obstáculo que você enfrentou nos primeiros anos como vereador, né? Na verdade, o obstáculo é entender, muitas das vezes, como a política prática de bastidores funciona. Porque quando você chega com muita vontade de botar em prática tudo aquilo que você acredita de toda forma. E você percebe que existem obstáculos, que existem as barreiras, e que com o tempo é que você vai ganhando a malícia, o traquejo político para conseguir fazer o que você quer, desviando desses obstáculos, dessas resistências, que são também legítimas, mas que atrapalham você colocar em prática os ideais que você defende. Você sempre se viu como opositor? Não, eu já fui líder de oposição, eu fui líder da oposição de Edivaldo Nogueira, fui líder da oposição de Emília Correia, hoje sou líder da oposição a ela, mas já fui líder do governo de Marcelo Deda, já fui líder do primeiro ano do governo de Edivaldo Nogueira, quando ele sucedeu Marcelo Deda, naquele período em que Deda renunciou para concorrer ao governo do estado. Hoje você está no seu 5º mandato como vereador, né? Como você se compara com o início da trajetória ao momento atual hoje? Olha, alguém mais experiente que amadureceu na forma de enxergar a política, mas alguém que tenta ao máximo manter o aprendizado e a vivência de tudo aquilo que me trouxe até aqui. Eu costumo dizer que para entender a necessidade da periferia, dos mais pobres, eu não preciso ouvir dizer, porque eu vivi isso. Eu me criei numa vila no Siqueira Campos, eu andei de ônibus, eu fui balconista de loja, como eu já disse. Todas essas necessidades que a população, sobretudo mais carente, passa, eu não preciso ouvir dizer para saber como é, porque eu vivi isso na pele. Eu costumo dizer que precisa do poder público, quem precisa do poder público, sobretudo no município, é geralmente o mais carente. Porque quem tem dinheiro para pagar plano de saúde, é indiferente se o SUS está funcionando, se o posto de saúde tem medicamento, se o médico do posto está com ficha suficiente para atender, quem tem um carro, uma moto para se locomover,
É indiferente se o ônibus está bom, se está ruim, se tem ar-condicionado, se a passagem subiu. Então é para essas pessoas que a política tem que ser prioritariamente voltada. Qual o segredo para se manter na política durante tanto tempo, igual você tá? Olha, querido, eu acredito que você manter coerência, sempre aprender e nunca achar que você chegou ao topo ou que você sabe de tudo. Eu costumo dizer, ninguém de nós sabe nada. Quando nós nos juntamos, nós sabemos juntos alguma coisa, com a troca de vivências, com a troca de experiência. Eu acho que o maior inimigo para um político é a vaidade. O convencimento de que ele já é o autossuficiente, que aquilo que ele fala é bem verdade. Eu costumo dizer que uma experiência que eu vi foi uma conversa que eu tive com o ex-deputado federal Alexandre Molon, do que é do PSB do Rio de Janeiro, e ele dizia assim, o seguinte, e aquilo foi bem emblemático para mim, que ele era totalmente contra o Uber quando o motorista de aplicativo surgiu. E depois ele mudou de opinião. E quando nós conversamos, eu disse: "Albert, a gente tem que estar aberto a mudar de opinião." Eu percebi que naquele momento de crise, aquilo era alternativa para muitos pais e mães de família continuarem sobrevivendo. E até hoje, né? E até hoje. Então, assim, eu acho que o político também ele não precisa estar fechado nos seus paradigmas. Nada pode se tornar dogma na política. Você tem que manter sua coerência, mas até mesmo eu que sou um político de esquerda, centro-esquerda, eu tenho que entender que defender relações de trabalho justas é extremamente necessário, mas entender também que as relações de trabalho se modernizaram, que a gente não pode querer aplicar os ideais de esquerda da década de 70, e 80, porque a forma dessa nova geração enxergar o trabalho é bem diferente daquela época. Ao longo desses anos, qual foi o episódio mais duro ou desgastante que te fez repensar na sua permanência pública? Olha, na verdade, eu nunca repensei nem quis desistir da 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 vida pública. Um episódio que foi marcante para mim foi quando em 2020 eu não consegui ingressar no mandato logo de início por conta de uma fraude eleitoral cometida pelo partido PSC, onde eles fraudaram 4 candidaturas femininas e com essas 4 candidaturas fraudadas, eles conseguiram atingir o quociente eleitoral para fazer 2 vereadores, o que retirou a vaga do PSB, que seria a minha vaga. E eu tive que lutar por 2 anos e 8 meses para vencer na justiça. Eu venci no primeiro grau, o TRE reformou contra mim, e no TSE eu ganhei por unanimidade, reconhecendo essa fraude. Porque nesse momento você fica um tanto quanto descrente do sistema, vendo como as artimanhas podem ser direcionadas para tirar quem pensa política de forma positiva, de forma enriquecedora, no sentido da boa política, pode ser retirado por causa de uma fraude. Mas a minha perseverança, o esforço meu e de vários amigos da banca de advocacia que eu contratei, fez com que mesmo com 2 anos e 8 meses de mandato perdidos, nós recuperássemos o mandato mais ou menos em agosto de 2023. Hoje, com a experiência que você tem, o que você faz de forma completamente diferente do que você fazia no primeiro mandato, seja em relação ao eleitor, Câmara ou Executivo? Se você pensar no eleitor, o bom político ele tem que estar sempre perto da população e do eleitorado. O mundo das redes sociais é um mundo importante. O diálogo virtual, a comunicação por esses novos meios é super importante, mas na boa política você precisa ter o contato pessoal com as pessoas. Então eu tenho um costume, 2, 3 finais de semana no mês, eu visito as comunidades. Eu vou na casa de um, almoço na casa do outro, Isso é tomo uma cerveja no barzinho de esquina com meus amigos de infância, vou à missa com o padre, visito o centro espírita que é de amigos. Eu sou espírita de formação, mas tenho um grande amigo que é padre Marcelo Conceição, gosto muito, ele é uma pessoa muito espiritualizada. Da mesma forma, tenho amigos do candomblé, mãe Marisete, pai Alisson. Então, assim, eu visito muito a comunidade e procuro viver a vida das pessoas para perceber de mais perto aquilo que elas passam, aquilo que elas sentem. E isso, para mim, é indispensável no bom político. O político que se fecha, sobretudo em Sergipe, que tem uma outra característica. Se você mora em São Paulo, Rio, onde existem 70 vagas de deputado federal, 80 de deputado estadual, se você fizer um bom marketing de rede social,
dá para você ganhar. Mas aqui em Sergipe, o contato pessoal e as relações interpessoais são decisivas para que um político, sobretudo como eu, que tem mandato aí há 20 anos, permaneça sempre ativo e sempre com a credibilidade do povo. Você tem afirmado repetidamente que a gestão da prefeita Emília Corrêa é desorganizada. Quais fatos concretos sustentam essa crítica? Amigos, é difícil dizer o que é organizado. Por exemplo, se você pensar, eles fizeram aquela licitação, aquela contratação sem licitação da Renova, que entregou a cidade ao lixo. Bairros de Aracaju passaram 10 dias sem coletar o lixo. Aracaju sempre foi conhecida como uma das cidades mais limpas do Brasil. Chegou-se a esse caos. Chegou-se ao caos e acabou o ano letivo de 2025 e cerca de 60% das crianças da rede pública não receberam fardamento e não receberam material escolar, material didático. Sério? Material didático. Chega a ser um absurdo de uma secretaria de pessoas com deficiência, a Secretaria de Pessoas com Necessidades Especiais, promover uma compra de material de escritório, comprando uma resma de papel ofício por R$ 300, um lápis grafite por 114 e uma borracha de apagar por 30. Isso foi tão grave, essa denúncia que nós fizemos, que caiu o secretário. Da mesma forma, eu alertava, não estou discutindo, comprar ônibus novos é legal? É necessário. Eu citei aqui como exemplo que a política de transporte é uma das políticas que são mais necessárias para a população. Agora, comprar ônibus superfaturado com base numa ata de preços lá de Belém do Pará, que eu denunciei desde o início, que era superfaturada e ilegal, que foi anulada agora recentemente pelo Tribunal de Contas do Belém do Pará, e comprando uns ônibus que no mercado custam R$ 2,5 milhões por R$ 3.640.000. Cerca de 1.200.000 de superfaturamento por ônibus, dá quase 18 milhões nesse contexto todo. A prefeita agora, mais recentemente, resolveu fazer uma reforma no seu gabinete, do gabinete dela e do marido, que é o secretário de governo. Sabe quanto está custando para os cofres públicos essa reforma? Eu fiquei sabendo. R$ 10 milhões. Para ser mais preciso, R$ 9.700.000 para reformar um gabinete. Então, assim, é uma administração solta. A prefeita não tem o domínio do que acontece. Hoje se vive de inaugurar obras deixadas pela gestão anterior, que ela tem que dar continuidade, eu não estou criticando, mas isso mostra também uma falta de planejamento de Edivaldo Nogueira, que retardou as obras, não as entregou, e repete o que fez lá em 2012, deixou várias obras para João Alves entregar, para o final de João Alves entregar, e agora repete-se o mesmo roteiro, onde Emília tem agenda porque ela está inaugurando as obras inacabadas da gestão anterior. Mas se você pegar ao fim e ao cabo um projeto que seja autoral dessa gestão, você não visualiza. Por exemplo, você compra esses ônibus. Qual o critério de você comprar esses ônibus para dar a essas empresas para usarem por 10 anos sem pagar nada? A população continua pagando a passagem. E aí foi uma das propostas que eu lancei na Câmara, fiz até uma moção de apelo a ela. Coloque esses ônibus elétricos que estão sendo pagos com o nosso dinheiro para serem tarifa zero. Seria? Cria uma linha circular a cidade, onde o trabalhador, tudo bem que seja uma linha extensa, que demore 1 hora para rodar a cidade inteira, mas é uma opção do trabalhador. Aos domingos e para Exato, pessoal. exato. Alguma alternativa que justifique, porque senão ser dono de empresa de ônibus vai ser o melhor negócio de Aracaju. Emília hoje sobrevive das obras e a popularidade dela, eu não posso negar, teve agora recentemente uma melhora pelos reajustes salariais que ela deu a várias categorias agora em dezembro. Agora, a gestão continua sendo uma gestão amadora, desorganizada, onde as políticas públicas não andam de per si. Eles apagam eles apagam os incêndios de cada dia e não existe um planejamento. Não existe, as secretarias não sabem o que vão fazer até dezembro de 2028, quando o mandato acaba. Vai aparecendo a demanda e eles vão fazendo E vai seguir no barco. ao bel prazer do que vem acontecendo. O aumento dos cargos comissionados. Algo que a própria prefeita, né, criticava antes de assumir. Para você, isso revela incoerência ou abandono no discurso? Na verdade, Emília, que dizia que ia furar a bolha do sistema, criou um sistemão dela. Por quê? É claro que a Insurb tem mais de 800 cargos comissionados, onde sequer cabem na Insurb 800 pessoas, demonstra que é um governo de cooptação por cargos.
Aquele pessoal ali tem muito funcionário fantasma. Nós apresentamos o requerimento ao Ministério Público, fizemos a denúncia desses cargos comissionados. Vamos agora pedir, agora em fevereiro, uma audiência com o promotor que ficou encarregado dessa pasta, para que essa ação dê seguimento e se aprofunde. Emília dizia, quando a prefeitura gastava 6 milhões e 700 mil reais por mês de cargos comissionados, ela dizia que isso era um crime eleitoral, que era um absurdo. Ela bateu o recorde, Luiz, no mês de setembro, ela ultrapassou a marca de 15 milhões de reais com cargos comissionados. E olha que eu estou fazendo essa conta, sem somar isso, o cargo comissionado que é do servidor efetivo. Aquele que é uma gratificação. Eu estou dizendo somente o servidor, o comissionado, que é comissionado puro, que não tem vínculo nenhum. 15 milhões. Se eu botar os efetivos que ela deu gratificação, bate 19 milhões de reais. Quando ela dizia que 6 milhões e 700 era um crime eleitoral. Que eu não discordo do que ela dizia. Eu só estou demonstrando aí a incoerência na fala. Você acha que ela subestima esse risco do Ministério Público chegar até ela? Eu acho muito complicado quando alguém se autodenomina ungido de Deus para estar em determinado lugar. Você pode ter a sua crença, a sua religião, mas na cabeça de Emília, ela está acima do bem e do mal e que é uma missão divina. Então, eu acho que ela ligou o botão do off lá e eu vou gerir como eu quiser. Só que isso se paga um preço muito grande. Gestor tem um CPF para o resto da vida. E o que está se fazendo em secretarias como Secretaria de Educação, a própria Secretaria de Governo, que o esposo dela administra, gastar 10 milhões de reais na reforma de um gabinete, é algo surreal. Você conhece a sede da Prefeitura de Aracaju? Sim. A Prefeitura de Aracaju é uma sede nova, moderna. Acho que dava para reformar o prédio todo. Só E, para e sem contar na cereja do bolo, que foi o carro blindado. a próxima pergunta era essa. Deixa eu fazer a pergunta. A questão o episódio do carro blindado ganhou uma grande repercussão, né? Por esse caso, especificamente, virou um símbolo de que você chama de desconexão entre o discurso e a prática. Me explique isso. Sim, na verdade, porque é o seguinte, o que é que aconteceu? A prefeita que tomou posse de Fusca, e a fala dela foi, vocês pensavam que seria diferente? É a minha história, foi o meu primeiro carro. A prefeita que tomou posse de Fusca, com 6 meses de mandato, pega um carro de luxo blindado para andar. Isso, inclusive, e aí vem as incoerências mais. Ela faz uma contratação emergencial, sem fundamentar claramente qual a razão dessa emergência, porque até hoje ela cita uma ameaça que ela sequer prestou boletim de ocorrência policial, solicitou uma investigação, contrata uma empresa chamada Transgold, que é de Poço Redondo, nada contra os meus amigos Poço Redondo, meu abraço a todos vocês. Agora, você imagina que alguém aqui em Aracaju resolve alocar um carro de luxo blindado e lembra assim, tem uma agência em Poço Redondo que é especializada em carro blindado, que é a melhor do estado. Aí vai e procura essa agência, faz o contrato de locação com cláusula de não poder haver sublocação do carro, e aí quando o carro aparece, que a minha equipe vai pesquisar a placa do carro, o carro foi comprado por um suplente de vereador de Campo do Brito, do partido dela, que declarou à Receita Federal e ao TRE 6 meses antes que o patrimônio dele da vida era 14 mil reais de um Gol bola antigo da década de 90. E logo depois esse cidadão arranja mais de R$500 mil para alugar um carro e subloca irregularmente a prefeitura. Isso nós já ajuizamos uma ação popular pedindo que ela fosse condenada por improbidade e pela devolução do dinheiro. A ação está em trâmite ainda. Alguns críticos, né, dizem que Aracaju estaria sendo administrado mais por interesses partidários do que por critérios técnicos. Você concorda com isso? Na verdade, Emília, para chegar ao poder, teve apoios de muitas pessoas. E isso é normal da política. O que foi anormal foi a forma de lotear a prefeitura. Por exemplo, você pode citar assim, alguns gestores como João Alves, Marcelo Deda, Edivaldo Nogueira. Os cargos principais desses gestores, eles reservaram para si, porque é o corpo do governo. Por exemplo, você não via na Secretaria de Educação de Deda, de Edivaldo, do próprio João Alves, eram pessoas dele indicadas. Emília entregou a Secretaria de Educação a Edivan Amorim, que botou a irmã dele, entregou a Secretaria de Ação Social a Rodrigo Valadares, que botou a mãe dele,
entregou a Secretaria de Saúde ao publicitário que fez a campanha dela, que é meu amigo Cícero Mendes, não estou falando mal dele, mas a realidade é essa, ele botou a esposa. Então, ela fez das secretarias principais, responsáveis pelas principais políticas, forma de pagamento da campanha eleitoral. E isso faz com que a informação não circule da forma correta, né? E aí você não tem um trabalho interligado. As secretarias se tornam ilhas onde cada um vai para um lado, onde cada um faz sua política. Até vejo méritos em algumas políticas de algumas dessas, inclusive, que eu citei. Agora, no bojo central, é um governo que não tem uma conexão das coisas, que não tem um alinhamento. Aí a Secretaria de Defesa e Ação Social é de André Davi, porque também foi outro que apoiou, e aí cria-se a Secretaria de Segurança Pública para enaltecer a figura dele, e aí se vai. Então, é um governo cheio de caciques, que os caciques têm, teoricamente, quase o mesmo peso político da prefeita, e falta uma cabeça e uma coordenação É muito nesse cacique sentido. para pouco. É aquele velho jargão, né? Acaba sendo muito cacique para pouco índio. Aliados da prefeita diz que sua atuação é marcada por oposição raivosa ou pessoal. Como você responde a isso? Olha, na Câmara, a minha oposição às vezes é mais branda do que algumas raivas que os aliados dela têm de vez em quando, viu? Que de vez em quando alguns vereadores da bancada rasgam o verbo lá, questionam, mas sabe o que acontece, Luiz? As pessoas são movidas a paixonites, né? A política hoje em dia está muito cheia de paixões. Alguns chegam e dizem, com o Edivaldo você não fazia isso. Eu fiz 2 CPIs contra Edivaldo Nogueira, a CPI da Torre, a CPI que redundou na prisão do ex-dono da empresa Torre, naquela Operação Babel, feita pela Deltap. Eu fiz uma CPI da saúde na Câmara de Vereadores de Aracaju, que culminou na intervenção do Hospital Cirurgia, que fez essa revolução no Hospital Cirurgia, hoje administrado pela enfermeira Márcia, por Dr. Hilton Moraes, que transformou a cirurgia do caos ao céu, que é hoje para um hospital filantrópico, o tipo uma ONG autônoma. Nós fizemos a ação de improbidade administrativa contra a gestão de Edivaldo pela construção do hospital de campanha lá no campo do Sergipe, da pandemia, superfaturada. Até hoje, pessoas da gestão respondem a processo na Justiça Federal. Então, assim, aí as pessoas se apaixonam quando um não faz. A função de vereador, de parlamentar, é essencialmente de fiscalizar. Sim. E se o vereador que não fiscaliza, ele está abrindo mão, ele está traindo o voto da população. Agora, para fiscalizar, eu não preciso ser inimigo de Emília. Não sou inimigo pessoal dela. Um dos maiores projetos que eu fiz na legislatura passada, que passou para essa, foi lançado agora na gestão dela, que foi a distribuição dos sensores de glicemia para as crianças com portadoras de diabetes mellitus 1. Ela estava na solenidade, eu cumprimentei ela, ela me cumprimentou. Não somos inimigos, como não sou inimigo de Edivaldo Nogueira, e nem fui de João Alves e etc. Agora, as pessoas têm que entender que a função do político de oposição é ser ferrenho fiscalizador. Eu fiscalizo todos os contratos da prefeitura, todos ipsiliter. Tem uma equipe montada para fazer isso, olhar cada detalhe de tudo, porque essa é a minha função. Eu recebo para fazer isso, para ver se o dinheiro da população está sendo bem aplicado. Você já apresentou alguma proposta que, na sua visão, foi ignorada pela gestão? Olha, na verdade, Emília, ela não tem sido muito aberta para proposta. Por exemplo, essa foi eu citei aqui, a moção de apelo para que os ônibus elétricos, já que estão sendo comprados com recurso público, formem uma frota para tarifa zero em Aracaju. É aquela explicação que ele disse antes. É surreal que se a população pagou pelos ônibus, se o dinheiro da energia elétrica que carrega esses ônibus é pago pelos cofres públicos. Se a empresa simplesmente paga um motorista, porque nem cobrador ônibus tem, porque é aquele sistema de cobrança, nada mais justo do que esses ônibus serem tarifa zero para a população, para que o trabalhador, a trabalhadora tenha uma forma de se locomover pela cidade. Agora, em regra, as propostas não são bem acolhidas. Você vê alguns secretários, a secretária Débora, a secretária de Saúde, ela é uma secretária que, em regra, não faz distinção se a ideia vem da oposição ou da situação. Dou exemplo do projeto da glicemia para as crianças com diabetes mellitus 1, da implantação da biópsia do câncer de próstata em Aracaju, que era uma vergonha. O SUS de Aracaju nunca teve a biópsia do câncer de próstata. Então, vários usuários
do SUS que eram cometidos desse tipo de câncer precisavam pagar pela biópsia, que custa mais de R$ 1.000, que é um preço inacessível para uma pessoa carente, Para muita gente. para muita gente. Então, assim, algumas propostas eu tenho convencido alguns secretários, e aí eu faço o recorde notadamente a secretária Débora da Saúde a abraçar, mostrando que são propostas boas. Agora, a prefeita é muito egocêntrica, o que não é ela a estrela, ela não abraça, não. Está aí a prova de Ricardo Marques. Juntaram duas estrelas, não aceitaram brilhar junto, não, tiveram que apagar o de Ricardo. Se essa mesma gestão fosse do grupo político que você apoiasse, você teria coragem de defendê-la publicamente? Desculpe, repita aí, por favor. Se ela fosse do mesmo grupo político que você Sim. apoiava ela publicamente? Olha, deixa eu dizer uma coisa. O meu problema com Emília Corrêa não é pessoal. O meu problema com Emília Corrêa é o caminho que ela deu à gestão. Primeiro, nós sempre nos demos bem, ela era Também é. colega defensora pública, sempre nos demos muito bem, conversamos, mas lá atrás, quando ela decidiu ser candidata pelo PL, eu disse: aqui, amiga, nossos caminhos se dividem. Porque, para mim, o bolsonarismo é a desconstrução de tudo que é civilizado dentro do mundo da política. E olha que eu não estou falando de direita e de esquerda, eu estou falando do bolsonarismo. O bolsonarismo defende a desumanização da política, a agressão por agredir, o vencer a todo custo, às custas de destruir o adversário. E essa não é a premissa da política. Eu tenho figuras históricas da direita internacional que são referência para mim, de discussões que eu, vez por outra, bebo lá daquela fonte, porque nem todo mundo que pensa diferente de mim não tem o que contribuir comigo. Mas acredito que a gestão dela ficou uma gestão sem programação. Eu fiz uma visita a Emília na primeira semana de gestão, primeiro mês, onde eu discuti alguns projetos com ela. Fiz questão de ir com o Isaac, que era o líder do governo, para que não se dissesse que a minha visita era para outro fim, a não ser discutir projetos. É sempre bom levar uma testemunha. E ali eu percebi que a gestão não era uma gestão proativa, era uma gestão para resolver problemas políticos. Eu fui recebido por ela com o procurador do município, nada contra ele, mas é uma discussão política de gestão. O procurador do município, que é o advogado pessoal de Edivan Amorim. E aí tudo que eu propunha discussão política vinha ao veto por um viés jurídico enviesado, então eu percebi que ela não tinha autonomia para tocar a gestão. A gestão foi 70%, 80% entregue a Edivan Amorim, que é o líder desse processo, e que até acabar esse ano, a gestão só tem uma missão: tentar eleger Eduardo Amorim senador da República. Depois, nos últimos 2 anos, pode ser até que mude, que eu não acredito que aconteça. Mas agora, você vai ver durante esse ano a gestão toda com missão, nesse sentido. Já estão fritando até o Rodrigo Valadares, esse daí já estão botando para o vinagre, junto com o Ricardo. Parece que vai ser o próximo da lista. Se a Emília tivesse sentada aqui agora, qual seria a única pergunta direta que você faria a ela? Aonde está a vereadora coerente, propositiva, fiscalizadora e que defendia muita coisa diferentemente do que está sendo praticado agora? Acho que essa seria a principal pergunta. Vamos deixar aí para a Emília vir aqui responder sua pergunta. Agora, mudando de assunto, esse ano tem disputa deputado federal, é isso? Sim, nas eleições estaduais agora, eleições nacionais, né, vamos dizer assim, né, que se decide de presidente da República, senador, deputado federal e deputado estadual. Eu estou com o meu nome à disposição do PSB, sou pré-candidato a deputado federal pelo PSB, que é o partido ao qual sempre fui filiado. O partido montou uma chapa muito competitiva, a possibilidade real de elegermos 2 deputados federais, e já bati na trave lá em 2018, fiquei como primeiro suplente de federal Já tem naquela uma experiência, oportunidade, né? e agora vamos desbravar aí o estado, usando como referência esse mandato propositivo que tenho feito na Câmara, minha experiência de vida, também as experiências como secretário de Estado do saudoso Marcelo Deda, do governador Jackson Barreto, e colocar numa disposição do povo de Sergipe, porque acho que a representação de Sergipe na Câmara Federal precisa melhorar muito. A nossa representação é uma representação apática, que não tem coragem de enfrentar da forma devida os grandes debates nacionais. Fica se procurando sempre simpatia atrás de votos. E a coerência retorna com o tempo
o resultado nas urnas. Está aí a prova do que está acontecendo com o senador Alessandro Vieira, que foi tão criticado lá no início por todas as posições firmes que ele tinha, e agora os 8 anos se passaram e, ao fim e ao cabo, várias das teses que ele defendia se comprovaram necessárias, como o controle das redes sociais, os marcos regulatórios e tantas outras questões. Como que está a sua preparação? Já está começando a dar uma voltinha em outras cidades? Porque para federal você vai precisar rodar um pouquinho aí o estado. Já assim, estamos angariando apoiadores, mostrando o nosso trabalho às pessoas do interior, mostrando que esse trabalho pode ser ampliado para uma defesa do Estado e num cenário nacional. E espero chegar ao coração dos aracajuanos, primeiro inicialmente, quem são mais de perto, e dos sergipanos nessa ampliação, para que tenhamos um resultado satisfatório aí. Você acha que toda essa sua experiência como vereador, defensor, né, advogado, vai te ajudar a te impulsionar para o federal? É tudo um somatório, né, Luiz? Acho que todas as experiências, todas as vivências, todas as credenciais que a gente traz nos ajuda a que a população tenha a percepção do que você representa, do que você é e do seu merecimento, das suas credenciais para ocupar determinado cargo. A gente faz o que a gente está ao nosso alcance, o que a gente se propõe a fazer e fica ao cargo do povo aí no processo legítimo e democrático fazer essa opção. O que eu desejo é que cada vez mais essa opção seja livre e menos impactada pelo poder financeiro, que é uma coisa que degrada a nossa política. Que a população vá às urnas, seja de direita, de esquerda, de centro, mas procure votar em pessoas que se identificam com o discurso delas, com o que elas pensam para o dia a dia, com as necessidades que elas encaram no seu cotidiano, e não por benesses pontuais, corriqueiras que se passam, se exaurem aí e fica o resultado de 4 anos de má representação, como a gente está vendo na atual composição da Câmara Federal. Tem alguma coisa que você fez da outra vez que dessa vez você já disse, opa, não vou fazer? Você fala nas eleições de 2018? Para... Eu achei que foi muito satisfatório. A ideia é ampliar o que eu tento fazer hoje e montei uma equipe ainda mais ampliada, mais profissional, é utilizar mais as redes sociais como forma de ingressar mais no interior do estado. Porque o contato físico é importante, mas apesar de Sergipe ter apenas 75 municípios, numa campanha que dura 45 dias, você não consegue ir aos 75 municípios. Então, Sim. é importante você ter os apoiadores nos grandes centros e fazer com a capilaridade das redes sociais, de uma comunicação profissional, que sua fala, que suas ideias, que seu trabalho chegue aos rincões do estado aí. Eu vou fazer uma brincadeira com você, que é vota ou não vota. E você vai me dizer se vota ou não e o porquê, beleza? Primeiro, Bolsonaro. Não, Por quê? porque representa a desumanização, o retrocesso, o genocídio de pessoas durante a pandemia, a defesa da tortura, que é algo repugnante. Enfim, Bolsonaro representa tudo de ruim, não somente na política, mas como ser humano. Ele é uma figura que não representa o modelo de ser humano que deve ser referência para todos nós. Governador Fábio Mitidieri. Voto, voto porque, além de ser um grande amigo, tem se demonstrado um governador com vontade de acertar. Fábio tem políticas públicas em várias áreas sociais de muito acerto e tem a tranquilidade do diálogo com todos. Fábio é um governador que, quando a gente tem uma divergência, a gente liga para ele, ele ouve. Ele pode dizer, não concordar com você, mas ele acolhe aquela crítica e é aberto ao diálogo. É um jovem político que está abrindo seu coração para se tornar uma liderança. E eu acho que o trabalho dele nesses 4 anos o credenciou para mais 4 anos de governo do estado de Sergipe, com certeza. Deputado Tiago de Joaldo. Não voto, não tenho nada de pessoal contra o Tiago de Joaldo, só acho que ele está meio perdido e agora inventou essa emenda safadão aí para custear as festas, entendeu? Eu não concordo com colocar R$ 1.100.000 para pagar uma banda. E outra coisa, o cara que já é milionário, que é o Wesley Safadão. Então, acho que é uma composição, acho que tá meio perdido aí, não sabe o que é candidato e se desagregou de alguma forma. Nada de pessoal, apenas e politicamente não representa o que eu acredito para a política. Então é isso, minha gente. Elber, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais e até o próximo episódio.